Uma dúvida muito comum que a gente recebe na nossa caixa de comentários, nos superchats ao longo das lives é a combinação processador e mainboard. As dúvidas vão desde se um modelo consegue operar com o outro, qual é a melhor mainboard para você comprar, se eu devo gastar mais, eu devo gastar menos, até aquela dúvida do tipo, se eu comprar uma mainboard melhor, meu computador vai ganhar performance? No vídeo de hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, vamos mostrar para vocês o que acontece quando você põe aquele processador barato demais naquela mainboard cara demais ou vice-versa e quem sabe, espero, a gente dê uma ajuda para vocês. Bom galera, para esses testes nós fizemos uma combinação de um total de 3 placas da Intel, então nós temos 3 modelos aqui da Gigabyte/Aorus, e também fizemos testes com o lado AMD. Então aqui nós temos 3 mainboards Aorus Gigabyte, desde modelos de entrada até modelos high-end. Nós testamos 2 processadores Intel e 2 processadores AMD. Então você vai fazendo a multiplicação, galera que sabe quantas coisas vão escalonando. E lembrando que a gente fez um conjunto de testes, então tem muitos testes pra gente chegar à conclusão desse vídeo. E é sempre aquele momento bom pra eu pedir o like de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo pra chegar a mais gente. E também a galerinha que quiser ajudar a gente a desenvolver esse tipo de conteúdo também pode entrar no Membros Adrenaline. Então dá um pulinho lá, se inscreve e com isso você também ajuda a financiar essa loucura. Vocês estão financiando isso aí tudo. Vocês são membros. Dos nossos testes, o que nós fizemos? Nós pegamos do lado Intel, nós começamos com uma H610, então esse modelinho aqui é a H610M HDDR4, a gente ficou só em DDR4 nesses testes. Como vocês podem perceber, é o modelo de entrada, então percebam que não tem muita dissipação aqui na área dos VRMs. Essas estruturas aqui próximas ao processador são as responsáveis por entregar energia de forma estável para o processador entregar performance. Então as placas de entrada costumam ter menos dessas estruturas porque elas foram pensadas para sistemas mais leves. Temos o intermediário aqui, fica por conta desse sistema Aorus B660M, a ProDDR4. Pode perceber que temos metal aqui fazendo dissipação de calor, pode ver que a quantidade de capacitores é maior. Está aqui embaixo, mas tem mais estruturas de VRM, tem mais bobina, tem mais MOSFETs, mas eles estão encobertos, o que na verdade estão encobertos por uma dissipação de calor, sempre bem-vindo. Detalhe é que a partir dessa, além de a gente ter mais recursos, então viu que tem mais slots DDR, tem mais slots PCI, então não é só a parte de energia. Projetos de mainboards mais caras vão trazer mais slots para memória, vão trazer mais slots M.2, tem outros recursos. No caso da Intel, agora dá para mexer nas frequências de operação do processador na linha B. E por fim, falando lá da Intel, nós temos a Z690, esse aqui é o modelo high-end. As plataformas Z são as topo de linha por parte da Intel. Aqui está liberado o overclock de processador, então se você quer overclockar seu processador K, você precisa de um cara como esse aqui. E tem muitos VRMs, muito capacitor, muito MOSFET e muita estrutura aqui na dissipação de calor, na alimentação de energia. Então este aqui é o nosso modelo topo de linha, essa é a Z690 Aorus Elite versão DDR4. A gente só testou plataformas DDR4 até para facilitar os testes. Testamos 2 processadores Intel, então aqui nesses caras foram colocados. A gente não testou processadores de entrada porque é obrigação de todas elas dar conta de um Core i3, como vocês podem imaginar. Tipo, se isso aqui não der conta de um Core i3, porra. Mas a gente testou os intermediários e os high-end. Então nós testamos o Core i5 2400F, é um processador com consumo de 65 watts, podendo chegar a 114 watts ou 140 watts, acho que é 114 watts, mas no pico do boost. E o outro, então, processador que em teoria exige pouco das mainboards em energia, enquanto que testamos também, agora que eu vi que tava, alguém não, alguém, au, tomei uma espetada, peraí, au, cacete, alguém esqueceu de pôr um parafuso dela, tá meio, a gente vai achar esse parafuso, tomara. E o outro processador que a gente testou é o Core i9 2900K. Muitos núcleos, muitos threads, um consumo que parte dos 125 watts, podendo chegar a 241 watts. A H ali tá até tremendo já. Então, uma quantidade de energia muito grande que isso aqui vai ter que dar conta de alimentar. Ou nós vamos descobrir se ele dá conta. Partindo para o lado AMD, nós temos então, entrando, começa o teste com a H520, a plataforma de entrada mais recente da AMD, é uma placa, mesmo perfil da H610, percebe que ela tem estruturas modestas, não tem tantas fases, não tem tanta bobina, não tem tanto MOSFET, não está usando dissipação, então o vento passando pelo gabinete é o que resfria essencialmente isso aqui. E
No segmento intermediário, a gente tem a B550M Aorus Elite. Detalhe, aqui na AMD você passa não apenas ter o aumento das frequências das memórias, mas você também já tem um overclock na linha intermediária B. E, como pode ver, aumentou um pouco as estruturas aqui de alimentação e dissipação, já é uma placa um pouquinho mais robusta. E por fim, o nosso modelo high-end é X570 Aorus, está até montadinho aqui para ter LEDs piscando na tela. X570 Aorus Master, aqui já é uma plataforma entusiasta, já tem bem mais dissipação, já tem bem mais, uma quantidade muito grande de fases, MOSFETs, bobinas de alta qualidade, tudo para aguentar os melhores produtos da AMD. Nesse setup nós configuramos dois processadores, o Ryzen 5 3600 XT, é um processador com um TDP de 95 watts, lembrando que TDP não é consumo exatamente, mas consumo e dissipação de calor andam de mãos dadas, então se o TDP é alto, provavelmente o consumo é alto, então 95 watts de consumo, um processador de 6 núcleos e 12 threads intermediário, e também um Ryzen 9 5900X, um processador com um TDP já de 115 watts, um processador de 12 núcleos e 24 threads, ou seja, processador já mais exigente. Então nós fizemos o shuffle da galera dos processadores e das mainboards para a gente ver como é que fica a questão da performance. Então, começando a nossa rodada de testes. Bom, começando os nossos testes sintéticos, a gente fala de Cinebench, que é um teste de renderização 3D bastante pesado, usa 100% da performance de todos os núcleos, então alta carga para o processador e, por consequência, para os VRMs. Nós temos os processadores entregando essencialmente a mesma performance em todos os chipsets. Então, mesmo na A520, o Ryzen 9 5900X entregou essencialmente a mesma performance do que em todas as outras mainboards e, obviamente, o Ryzen 5, que é um processador bem menos exigente, também não teve problemas em oscilar entre diferentes chipsets. Dando uma olhada em Blender, nós temos novamente um cenário de alto uso de todos os núcleos, um processamento pesado em 3D e temos, novamente, um empate. Então, tanto o 5900X quanto o 3600 XT levaram o mesmo tempo para fazer o render, independente da qualidade da mainboard que a gente ofereceu para ele. 3D Mark, de novo, oscilações dentro da margem de erro e o nosso teste já começa a ficar progressivamente mais monótono. Se vocês ainda estão aí, tem mais benchmark, não vão embora. Seguido disso, nós temos o Rainbow Six Siege, um teste em games em que nós temos um belíssimo empate entre todos os chipsets. Os processadores essencialmente entregam a mesma performance, algo que se repete dentro da margem de erro ou em literal empates em Red Dead Redemption. Então, o primeiro segmento com AMD não mostrou nada de muito interessante, mas o segmento com Intel, variações começam a acontecer. Então, aqui nós temos o processador mais exigente de todos no teste, porque o 2900K ele é um processador, como eu falei, chega a dar 241 watts quando ele está acima do turbo dele, então de maior consumo. E aqui a gente detectou um problema. Começando com o Cinebench, nós vemos como a H610 é a primeira a não dar conta de um dos testes e penalizar o processador. Então nós temos aí uma redução de mais ou menos uns 15% na performance dele comparado com o que a B660 e a Z690 conseguem entregar. Core i5 não foi penalizado, então ele entregou essencialmente a mesma performance em todos os chipsets no Cinebench. Blender, que é o nosso próximo teste, novamente a gente detecta um problema acontecendo aqui. Então nós temos uma queda de 31% na performance comparado com como o Core i9 se comporta na B660 e na Z690. A 610 não está conseguindo manter o Core i9 em altíssima performance. Ele ainda está entregando uma performance alta. Se a gente colocasse outros processadores nesse gráfico, você vai ver que ele ainda está sendo um processador de alto desempenho, mas a gente está vendo o chipset impedindo o Core i9. A mainboard está limitando a capacidade do Core i9. Enquanto que o Core i5 está suave na nave. Tudo ali é empate técnico ou literalmente... na verdade, os três têm literalmente o mesmo valor. 3D Mark, agora a gente tem um balanço um pouquinho maior, porque todos entregam essencialmente a mesma performance, aqui a carga é um pouco menor no processador, algo que se repete também em Rainbow Six Siege e Red Dead Redemption. Em games a gente tem essencialmente a mesma performance. Então a gente tem os primeiros indícios de que o chipset e a qualidade da mainboard realmente pode impactar na performance do processador. Viram que eles foram só uns casos mais extremos, então foi quando a gente chutou o balde, colocando uma H610, tendo que dar conta do 2900K, mas mesmo em testes relativamente curtos, a gente percebe que pode dar um impacto negativo na performance do nosso Core i9 basicamente virar um Core i7, por causa de um chipset com performance insuficiente. Mas a performance é só parte da história. Então, outra coisa que a gente ficou de olho foi a questão das temperaturas do VRM. Então, a parte de alimentação de energia, nós estamos falando de MOSFETs, estamos falando de bobinas, são componentes que aquecem.
e como eles distribuem a corrente para o processador em equipe. Quanto menos deles você tem, também você põe uma carga muito maior nos poucos que estão disponíveis. Então imagina um Core i9, ele está pedindo muita tensão, muita limitação e são poucas fases em ação, então você aumenta a pressão sobre eles. Então nós usamos como base os sensores que as próprias mainboards trazem. Então nós usamos o HWINF, cada mainboard vai ter o sensor em lugar diferente, alguns na bobina, alguns no MOSFET, mas em geral estão ali os componentes que mais aquecem. Estamos usando de referência os nossos testes com as mainboards da Intel. Então, iniciando com o processador intermediário, que é o Core i5 12400, nós não tivemos temperaturas ruins nos VRMs, mesmo quando a gente fala do chipset H610. A gente inclusive tem um vídeo já jogando com uma Asus que usa o chipset H610, ela se saiu bem rodando com o 12400F. A H610 da Gigabyte também não apresentou problemas, então a temperatura dela chegou na casa dos 60 graus, que é bastante aceitável por uma alta carga. Lembrando que nesse teste a gente está rodando por longos períodos o Blender, por vários minutos, para tentar estressar o sistema e aquecer ele ao máximo. E depois foi só trocar para um chipset e uma mainboard com um pouco mais de dissipação e com mais fases, a gente passou a temperatura na casa dos 40 graus. Agora, curiosamente, lá da AMD, o 3600 XT foi um pouquinho mais exigente, falando desse segmento intermediário, e o resultado foi que a placa A de entrada, a A520, chegou a bater 86 graus, que é uma temperatura começando a chegar num patamar de visível aquecimento. Então, o 3600 XT ele é mais exigente que o 12400F, ele tem ali, como eu comentei, o TDP na casa dos 95 watts, então ele realmente aquece mais que o Core i5, e como resultado, a placa de entrada ela não está em patamares catastróficos ainda, mas ela está se aproximando dos 90 graus, que é uma temperatura relativamente alta. E foi colocar os chipsets B e ali o X e já passou a ficar tranquilo. 55 graus, 41 graus, já passamos a ter uma temperatura mais aceitável. Mas eu aposto que vocês estão ansiosos para outro segmento. Então é hora de a gente comentar os high-end. Quando a gente fala dos processadores mais exigentes do nosso teste, então começando pela Intel, curiosamente não é as piores temperaturas que a gente teve ao longo do teste. O Core i9 12900K ele chegou a bater 102 graus no VRM da H610, segundo sensores, ou seja, definitivamente a parte de alimentação de energia está sob muito estresse para rodar esse teste. Reduzindo para casa dos 70 graus quando a gente usa a placa B e a placa Z. Ou seja, é ainda uma temperatura, nós temos um aquecimento perceptível nas duas, mas veja que as temperaturas já estão num patamar de uns 70, 80 graus, isso está bem confortável dentro da operação desses componentes, como bobinas, MOSFETs, não é nada fora do normal. E agora indo para o lado da AMD, olha, o 5900X e seus muitos núcleos e muitos threads deram trabalho para essa galera. Então, a A520 operou no nosso recorde do teste de 112 graus, que ainda é dentro da capacidade dela de existir antes de derreter. Então, bom, ela está aqui ainda e não está com cheiro de queimado, mas realmente as fases, a parte toda de alimentação dela está muito estressada. E quando a gente troca para modelos um pouquinho mais avançados, então a B já reduz a temperatura dos VRMs por 80 graus, que já é um patamar aceitável de operação. E por fim, a nossa placa entusiasta operou a surpreendentes 46 graus, o que na verdade é muito baixo. Então realmente ela conseguiu dar conta do 5900X com muita margem, com muita tranquilidade, tanto na dissipação quanto na quantidade de fases entregando energia. Ou seja, os nossos modelos high-end, eles rodaram sob muito estresse nas placas de entrada e as intermediárias já normalmente conseguem lidar com eles. Quero lembrar um detalhe também, tá? Eu não sei se vocês perceberam, nas nossas placas intermediárias já são projetos um pouquinho melhores. Então você vai ver, sei lá, às vezes modelos X e Z que são menos preparados, com menos fases e menos estruturas que modelos intermediários. Isso acontece no mercado. É por isso que às vezes é difícil a gente só usar de referência chipset. Então, às vezes você vai ver uma placa B, mas ela visivelmente tem uma parte de alimentação de energia muito boa, então está no nível de uma placa do nível Z, uma placa do nível X. Então é bom também vocês olharem essas variações do mercado. Agora, algo importante aqui. Então, qual é a recomendação que a gente traz? Primeiro, os fabricantes não trazem recomendações, o que é a realidade do mercado, por mais que isso soe estranho, mas como vocês perceberam, todas rodaram todos os testes. A gente teve momentos em que a H610 perdeu performance do Core i9. Tá subcarregando, eu tô estressada, ontem eu fui pro UPA, passando mal, eu tô estressada, para! Transformou ele essencialmente no Core i7. A A520 está visivelmente trabalhando numa carga excessivamente alta para lidar com um 5900X, o que pode ser complicado a longo prazo.
mas todos funcionaram. E esse é o ponto. As fabricantes sempre vão informar quais são os produtos compatíveis, os que você vai ligar e os que vão funcionar. Mas não vão dar estimativas de quais são os balanços mais indicados para você fazer essa combinação. A gente rodando esses testes podemos concluir que o conhecimento popular e o que normalmente o pessoal indica nos fóruns e tudo mais faz sentido na prática. Então quando a gente fala de um processador de entrada ou no máximo intermediário, uma placa de entrada dá conta. Então se você está pensando em um Core i5 e um Ryzen 5, modelos que não têm clocks de operação muito altos, então por exemplo o próprio 3600 XT é um Ryzen 5 de frequências altas, ele até deu um trabalhinho para 520, mas processadores de entrada com frequências relativamente baixas, você não está focando em overclock, uma placa de entrada pode dar conta até esse segmento intermediário. E se você está pegando um processador high-end, dá para você combinar modelos intermediários de boa qualidade, então uma B550 e um modelo como este aqui da B660M podem dar conta de um modelo de já, por exemplo, um Core i7, um Ryzen 7, podem também dar conta de um Core i9 e de um Ryzen 9, mas ainda assim você talvez, se está mirando num processador de alta frequência, está de olho em overclock, vai pegar um processador robusto com mais de 10 núcleos, eu definitivamente cogitaria pegar uma mainboard dos segmentos aí Z por parte da Intel, principalmente para desbloquear o overclock, e X da AMD, para você ter a tranquilidade que você tem fases o bastante, que elas estão sendo resfriadas o bastante para conseguir entregar boas quantidades de energia num processador que você pagou caro e que você não quer que tenha problemas na alimentação de energia. Outra coisa que é bom vocês levarem em consideração, o uso de vocês, e isso também ficou evidente nos nossos testes. O Core i9 deu ruim na H em atividades de render de alta carga. Então se você vai trabalhar, seu PC vai ficar horas renderizando no Premiere, horas renderizando no Blender, esses usos de carga intensa no processador, capricha um pouquinho mais na mainboard. Se o seu uso vai ser só gameplay, com cargas relativamente leves no processador, o estresse vai ser menor no processador e nos VRMs. Mas se o seu objetivo é Blender, seu objetivo é Premiere, é Sony Vegas, você vai pôr 100% de uso em todos os núcleos, é um bom momento de você cogitar caprichar também um pouquinho mais na mainboard. Bom, galera, esse é o resultado de todos os nossos testes. Espero que tenha dado uma ajudada para vocês. Eu sei o quanto é difícil escolher processador e placa-mãe. O problema de descobrir se o processador funciona é só parte da equação. Como vocês podem perceber, às vezes até funciona, mas o Core i9 não tem uma boa casa numa H610, por mais que ligue, debute, funcione. Para mais testes, galera, é só ficar de olho na adrenaline.com.br. Lá vocês conseguem ver todas as nossas análises, gameplays e testes com hardware e games. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!